a gente vai falar sobre como superar os desafios nos tempos atuais. A gente vai ter um bate-papo bem bacana com o Master Coach e grande amigo Guimarães, que já está chegando aqui para estar participando com a gente. Eu quero apresentar o Guimarães, ele é um amigo querido. Eu conheci em 2011, quando a gente fez juntos o curso foi o IFT, Instituto de Formação de Treinadores, com o Masaru Ogata, em 2011. E aí, o que aconteceu? Foi super lindo esse curso. Desde lá a gente fez uma amizade. Eu lembro que eu cheguei aí para Maringá. Não sei se você está aí em Maringá ainda. Sim, estou aqui na região. Nessa época, eu ministrava as aulas sobre educação financeira comportamental, da Distop, que eu até cheguei a entrevistar o nosso querido o Reinaldo Domingos. Reinaldo. E tem aluno aqui, eu tenho certeza que tem gente que já fez esse workshop. Então foi super bacana. Lá a gente fazia muita coisa, fazia o firewalking, caminhava na brasa, quebrava madeira, usava as ferramentas todas de confiança. A Cláudia, que esteve lá, está aqui nos assistindo. Cláudia! Boa noite, ela lembra de você. Que bom, que bom. Boa noite, eu tenho as fotos até hoje. O que eu gostaria de falar, então? Eu vou te introduzir aqui, apresentando, mas te deixar bem à vontade para você mesmo falar das suas credenciais. Mas eu quero contar não sei nem se é uma curiosidade, o que é. Para quem não sabe, a menina da transformação, ela já existe aqui, no meu subconsciente há muitos anos. E uma das primeiras vezes que eu sentei para meditar, eu nem sabia o que era meditação, eu sentei assim, fechei os olhos e me veio uma imagem, que muita gente fala que é como se fosse uma memória do futuro. Me veio uma imagem comigo, com um microfone, assim, o pé estava descalço, porque estava descalço eu não sei. E muita gente, eu falando para várias pessoas. Isso foi, se eu não me engano, em 2011. E no final desse curso, que eu tive a oportunidade de compartilhar com vários colegas, o Lucas, aquele que fez 1 milhão antes dos 25 anos, ele também foi colega desse curso. E o que aconteceu? Meu colega de quarto. Não é? O que aconteceu? No final desse curso, eu fiz um discurso, que a gente tinha que finalizar com um discurso, e foi a primeira vez que eu fiz um discurso, pessoal, já finalizando com, não sei porquê, né? Tá tudo no subconsciente, com meninos e meninas da transformação. Nossa. Esse amigo que estava aqui na nossa frente chorava. Verdade. Foi muito emocionante, verdade. Verdade, porque assim, eu me recordo da Naila chegando, lembro até a blusa que ela estava. Assim, tava todo mundo quase de verão e a Naila chegou de blusa. E quietinha, ali na dela, super na dela, né? Quem vê a Naila assim hoje, meu Deus, não acredita naquela pessoa. Que chegou assim, desconfiada do que poderia acontecer. Né? E a cada dia foi se transformando, foi assim, impactando as pessoas. E para mim foi realmente um depoimento muito forte, porque eu me lembro até hoje, assim, você finalizou. Então eu sou Naila Trícia, do Espírito Santo, que é o seu nome também, porém teve um impacto muito forte. Aquilo foi... Chorei largado. Chorei largado naquele depoimento, foi muito lindo. E cantar o hino nacional também, né, Laila? Maravilhoso. Muito emocionante, né? E é interessante que 2011, a gente está em 2020. Então, 9 anos depois, nesse reencontro, cada um seguindo o seu caminho, vivendo a sua missão. E a menina da transformação demorou um bocadinho para nascer, mas ela está aqui. Bebezinha, mas está aqui. Então, fique à vontade, eu te apresento como Master Coach, mas eu queria que você contasse um pouco de você, da sua trajetória,
enfim, se apresenta para o pessoal, assim, é um prazer. Vamos lá, exatamente. Como se diz, às vezes, como aprendemos a escrever a bio do Instagram, que é você falar daquilo que você gosta de fazer, né? Então, eu sou um apaixonado por ver o desenvolvimento das pessoas. Costumo dizer que Deus me deu o dom de enxergar o melhor em cada pessoa. E realmente eu tenho uma facilidade muito boa de, em poucos segundos, ver coisas maravilhosas e poderosas do ser humano, em cada ser humano. E aí, depois, entra o meu trabalho de coach, que durante essa trajetória toda, desde 2010 até hoje, vamos dizer assim, que nos 2 anos seguintes, né, 2010 e 11, foram anos de muito estudo, muito aprofundamento no ser. Foram anos aí de fazer cursos, terminava um, começava outro, e depois veio o processo de maturação, de colocar em prática e maturar todo esse processo para que pudesse ajudar milhares de pessoas em todo o Brasil. Eu visitei 14 estados no Brasil, ministrando treinamento, acompanhando turmas, assessorando outras equipes para que pudesse fazer isso. E hoje, como se diz, esse momento aqui tem sido muito próspero pela facilidade de conectar as pessoas, né? O ambiente online, para mim, até o momento, isso, depois nós vamos falar mais sobre isso, mas até o momento que começou essa nova etapa aí da pandemia, era alguma coisa ainda desconhecida, né? E nos levou, meio que nos obrigou a ir para isso, né? Mas é uma obrigação muito boa, foi uma abertura que já estava presente antes e que pôde fazer isso. Oh, e então, é bem legal. Eu me denomino assim. Eu bem me legal. Uma pessoa. Com certeza é a primeira do ser. Já que eu estou falando com uma médica, eu diria assim, gosto de ser também esse médico do ser, de transformar as pessoas, aquilo que elas são internamente, em que ela se realize naquilo que ela é externalizar, né? Como o iceberg, trazer esse potencial à tona. Trazer isso para o mundo exterior, trazer isso para o planeta Terra. Vamos ser aqui aquilo que já é no interior de cada um. É maravilhoso isso. O próprio Reinaldo Domingos, que falava tanto do ter, né, a parte financeira, o que a gente quer adquirir materialmente, veio reforçar essa parte do ser, que a gente acabou que deixou de lado por algum tempo, e agora está muito forte. Muita gente falando de meditação, de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, de reinventar. Existe um modelo de inteligência que não vai ser mais esse modelo de construir uma carreira única, e sim várias habilidades, né? Podemos dizer, você tem formação de direito, né? Advogado. Isso. Então, assim, que trabalhou com política, que tem uma trajetória. Você foi um pioneiro do IBC, né? Do José Roberto. Sim. Lá atrás você começou. Eu fui fazer a formação de coach depois, eu acho, do nosso curso, 2014, que eu fiz com o José Roberto. Eu fiz uma outra anterior em Goiânia. Eu acho que você se encontrou. Mas só para a gente ver que esse modelo, ele é um modelo que veio para ficar e que vai cada vez ampliar, né? Eu acredito nisso. Então, a gente está vencendo barreiras, somos de gerações diferentes, mas eu acho que veio para ficar. Inclusive, eu estava comentando hoje, pela manhã, porque eu sempre fiz as vivências aqui em Belo Horizonte presenciais. As vivências de meditação, que é para um grupo menor e tal. Mês passado foi a segunda vivência que eu fiz online. E eu acredito que quando acabar essa pandemia, vai continuar o modelo presencial somado ao online. Porque, para você ter uma ideia, é a primeira vez que eu recebo um aluno do Piauí. Então, assim, eu fiquei fascinada em receber um aluno do Piauí. Quando eu fazia presencial, só tinha gente aqui da
da Grande BH. Então é muito bacana ver esse movimento. Verdade. Mas mesmo assim, eu falo que são desafios e eu queria saber assim, como que você está enfrentando mesmo esse novo período e como que você está fazendo para superar esses desafios. E queria deixar aberto para o pessoal que quiser participar e aproveitar e compartilhar. Quem entrou, a Cláudia, a Mirtes, a Ju, quem está participando, será que vocês podem colocar para a gente qual é ou quais são os principais desafios que vocês estão superando nesse momento? Entrou a Ana Júlia, entrou a Carla, a Thelma, a Flávia, a Iraci, Nelma, Carla, Marcelo, tem bastante gente, Fabiano. Então, quem estiver participando, podia colocar aqui para a gente quais estão sendo os principais desafios. Isso, ótimo. Que precisa ser feito aí para superar. Vamos lá, então. Diga para nós. Maravilha. Bom, você me perguntou aí, né, porque nós colocamos aqui, como superar esse momento. Aí vamos, tudo aquilo é o melhor estratégia através do exemplo. Então, como que foi para mim? Depois eu vou devolver a pergunta para você, que você tem muita coisa para nos dizer. Para compartilhar, né? Como que eu comecei isso? Bem, primeiro foi acolhendo, assim, percebendo que tudo que está acontecendo, eu acredito que é um processo de mudança que nos está sendo permitido. Assim como outros momentos que nós já passamos, às vezes no Brasil não tem tantas catástrofes naturais ou acontecimentos dessa natureza como aconteceu agora, né, que nos colocou no isolamento social, nos colocou dentro de casa e tal. Eu confesso que, por exemplo, para mim, olha coisas que eram desafiadoras. Ler e-books. Coisas que eram desafiadoras para mim. Ficar muito tempo sentado na frente do computador e estudando ou trabalhando. Isso para mim hoje é uma delícia. Legal. Então, assim, foi começando eu me permitir a fazer aquilo que estava sendo pedido. Então, eu comecei falando ali que acredito que tudo isso que nós estamos vivendo é um processo de mudança, um processo de transformação. E toda mudança, ela é uma mudança de comportamento. Toda mudança, ela nos leva a mudar certos hábitos, mudar certas atitudes. E eu acredito que esse momento que nós estamos vivendo, ele é muito mais para isso do que a doença em si, do que o vírus em si, né? O vírus é como se fosse assim, como se fosse a desculpa para isso tudo. É claro que, aí você pode até dizer com muito mais propriedade sobre isso, claro que nós devemos tomar os cuidados necessários, porém, ter a mentalidade mais tranquila e ter atitudes proativas, pensando naquilo que você pode realizar de melhor para a sua vida. Então, ao invés de eu me levar pelo ambiente que está sendo realizado, eu penso assim, como eu quero estar daqui a 3 meses? Como eu quero estar no final de que isso tudo passar? Quando isso passar, como é que eu quero estar? Então, nós passamos 90 dias, nós completamos aí, né, praticamente 100 dias, acho que desde o dia 20 de março, que começou oficialmente esse processo. Então, imagina quanta coisa eu me permiti mudar e tal. Se eu tiver que passar... Naila, eu digo assim, que antes, se você me colocasse assim, Guimarães, olha, nós vamos passar uma semana, ou eu te convido, vai ter um processo aqui muito interessante, e nós vamos passar 10 horas por dia estudando e compartilhando conhecimentos. Eu confesso para você que isso seria muito desafiador para mim. E hoje é uma coisa prazerosa. É algo que me dá muito prazer. Porque
Eu acho que você se lembra, eu Quando sempre que dizia você assim, começou a estudar nesse ritmo? eu creio que assim, umas 2 semanas depois que se iniciou isso Tá. aí, né? Então Já vamos tem. dizer, há cerca de 90 dias, 80 e poucos dias. Tá. Realmente isso foi assim. Pelo seguinte, assim, a pergunta que veio, porque é algo muito interessante até da parte mental mesmo e comportamental. Provavelmente, no o livro Poder do Hábito, eu acabei de tirar ele ali da minha mesa, se não pegava para mostrar para vocês. Uma das coisas que eu venho estudando, até para fazer o grupo de desafio de 21 dias de meditação, ele fala isso, que para a gente sair de um hábito negativo e transformar para um hábito positivo, a gente tem que descobrir como que se dá esse padrão repetitivo. E aí a gente Uhum. saber o que, que é a deixa e ter uma recompensa no final para fazer aquele Isso, hábito. E o que, que isso, vai fazer com que isso aconteça de fato? A repetição. Então, por que, que eu falo para as exato. pessoas o grupo de 21 dias? Um monte de gente está vendo, é modinha. Gente, não é modinha. Veio para ficar. É igual a academia de ginástica. Não, não é modinha. Uhum. Ela veio para ficar. O pessoal antigamente tinha um estilo de vida, o estilo de vida mudou e a gente está tendo que adaptar. Então, o nosso pensamento está um pensamento acelerado, a gente está cheio de estresse, ansiedade, e aí veio a meditação, sim, porque a gente está focando no ser e ela veio para ficar. Não é à toa que tem tanta gente falando de meditação. Então, o que, que acontece? Para a gente desenvolver esse hábito, é importante eu descobrir qual que vai ser a recompensa dele. Então, eu estou te perguntando porque você, alguma coisa te gatilhou para que você deu a Sim. deixa, né? A oportunidade para que você sentasse todos os dias e começasse a estudar bastante e tem uma recompensa, né? A recompensa Muito em bem. geral é o benefício. Ninguém vai querer uma recompensa negativa. Por que, que É, a gente tem uma recompensa para fazer essa transformação? Então é interessante você estar falando porque você solidificou, são 90 dias, né? Então, uhum. esse hábito de estudo, à medida que você vai repetindo e continue com essa deixa positiva, vai continuar. Então, vamos colocar assim, um exemplo pessoal seu de como construir algo positivo nesse momento de isolamento. Muito bem lembrado, Naila, porque assim, eu me recordo disso e qual foi a deixa, né, a questão positiva aí. Que eu, acho que até comentei uma época com você, já estava estudando sobre o marketing digital, vendo a minha necessidade no meu lançamento online e de repente falou assim: bom, agora tudo está focado para isso, tudo está necessário para o mercado online. Como Sim. eu amo a questão de estar com as pessoas, a maneira que eu tinha de me conectar era essa. Por Uhum. quê? Talvez não tão cedo eu pudesse ter o contato dos treinamentos presenciais, aos quais eu digo para você, da mesma hora, da mesma forma que hoje eu sou capaz de passar 12 horas com a bunda na cadeira estudando, eu era capaz de passar 14, 16 de pé compartilhando num treinamento ali. Você lembra aquele treinamento lá que você Sim. esteve ministrando? Nós ficávamos até quase de madrugada, né? Das 9 da manhã até 11 horas, meia-noite. Então, não tem hora. Então, realmente, você lembrou muito bem aí o poder do hábito, o loop do hábito, não é? Que o livro fala. E para nós vermos qual é o gatilho que nos leva a isso. E o gatilho é: eu vou fazer essa estratégia dar certo na minha vida. Né? Esse foi o gatilho. Falou, não, eu vou fazer isso dar certo. Eu já estudei muito isso e agora eu quero partir para ação. Eu necessito partir para ação. E é isso que aí eu construí. E a Então, recompensa que você está tendo, o que, que você ganha aí no final? nossa, esse é o melhor de tudo, né? De falar disso. Né, os próprios atendimentos de coaching,
eu digo assim, eu posso começar a verificar que há uma nova estratégia que funciona. Porque na nossa cabeça, a crença possibilitadora, ela vem a partir do momento que você faz alguma coisa e percebe que aquilo funciona. Uhum. Então, eu já sabia que no presencial funcionava, mas eu não tinha tido a experiência do online. Uhum. E aí, quando eu comecei a obter a experiência do online, se fortaleceu as minhas crenças possibilitadoras. Olha, eu tenho novos canais. E assim como você disse, que tem cliente do Piauí, eu tenho cliente aqui no Sul, em Santa Catarina, tenho na Bahia, tenho em A São Paulo. Patrícia, que acabou de comentar aqui, ó, ela é de Fortaleza. Ela acabou de chegar. Ei, Paty, boa noite. Heloísa, bem-vinda. É de Fortaleza. Então, assim, quando que eu poderia atender uma pessoa, né, de Fortaleza? O que eu acho? É incrível essa mudança, porque antigamente era o professor direto na sala de aula, presencialmente. O presencial vai ser aquele momento VIP. A gente tem o contato, eu estou com o meu primeiro curso já na plataforma do Hotmart, que é a transformação pelos 4 elementos. Uau! Parabéns! Fantástico! Ela está em Belém. Ai, Belém. Então, o curso da Hotmart, onde tem a metodologia da Menina da Transformação, as aulas são completamente online. O que a gente faz? A gente faz encontros, bônus, webinário, onde tem o contato. A ideia é ter uma imersão anual presencial, mas a gente não sabe quando que vai acontecer. Então, provavelmente, esse ano a imersão vai ser online. E a gente sabe que funciona. Tem pessoas aqui que estão na live que praticam a mesma meditação que eu. A gente atende por telefone. Por telefone, a pessoa sente as emoções, ela volta para o coração, a gente vai conduzindo para estar no momento presente e está tudo certo. Então, é muito bacana ver esse movimento e ele veio para ficar. É quebra de paradigma. Funciona, lógico que funciona. Ele funciona sim, tanto que a medicina agora está com telemedicina. É tudo que vai funcionar assim? Lógico que não, mas a maioria das coisas, sim. E uma das características do aprendizado agora é a questão autodidata. Você percebe nessa geração mais nova. A gente tinha um modelo que tinha um professor, o aluno, eu particularmente amo uma sala de aula, adoro ensinar, adoro aprender, mas eu vejo a geração mais nova, eles sentam e aprendem a fazer. Enquanto eu estou querendo ter uma aula de como editar vídeo, eles vão lá, sentam, leem tudo e já está tudo maravilhoso. Então, assim, hoje o desafio é o desafio da gente apreciar os nossos talentos. Aí eu até coloquei que esse é um talento que eu descobri, porque eu já me conhecia comunicadora, mas nesse modelo de entrevista online tão despachada, não. Então, é legal a gente perceber que tem esses talentos que a gente pode exercitar. E, de repente, você aí, nesse seu processo mais introspectivo, vai descobrir outros talentos, assim. O que mais aí que você está utilizando como exemplo no seu dia a dia para superar os desafios? Pessoal, aproveita, comenta aqui também, pergunta para o Rodilei, quem quiser receber uma consulta... primeira vai ser tipo uma sessão estratégica de coaching. Sessão estratégica do coach. É só participar aqui com a gente. Isso. Ô, Naila, eu acabei de fazer ali um coaching group, a aula da Roda da Abundância, né? Sim. E aí eu tô vendo aqui que você tá super bem iluminada. Depois eu quero que você me dê a dica da sua luz aí, da sua iluminação, viu? A minha luz é coisa de blogueirinha. Você quer que te mostre? É coisa de blogueirinha. É um ring light, é um anel que você compra. Eu comprei na quarentena. Eu quero saber desse anel aí, que tá todo... eu não tenho como te mostrar ele aqui. Mas ele depois você me manda. Ring light. Tem no meu perfil, uma das fotos, quando eu estava fazendo o curso... se você entrar no perfil do Instagram, tem uma foto que está exatamente eu falando, pessoal, estou preparando uma surpresa para vocês, eu estou aqui no estúdio. Aí está o ring light, que é exatamente isso. E ele faz ficar com essa luminosidade. Isso.
Então, outra coisa que para mim foi importante, né? Então, quebrar esses paradigmas é entrar em ação, é se permitir entrar em ação, Sim, que é o que faz a grande diferença. Eu acredito muito no poder da ação. Quando nós entramos em ação, todo o nosso sistema ele se move. As minhas crenças começam a ser possibilitadoras, o meu corpo entende que eu estou entrando em uma nova fase, que eu estou aceitando coisas novas para a minha vida, então assim, a energia começa a mudar, tudo muda quando eu entro em ação. E eu gosto muito e tenho usado a frase que você fala: menos cabeção, mais coração. Para de ouça menos seu cabeção e escute mais o seu coração. Eu falo. muito legal. É um jargão, mas por que que eu falo isso? Para a gente escutar o nosso coração, a gente realmente precisa de treinamento. Porque quando a gente está no modo piloto automático, só preocupado com as contas, preocupado com o trabalho, com a rotina, e não consegue ir além, usar aquele ócio criativo, ter aquele momento que é pra gente, a intuição ela não chega. E eu uso muito esse exemplo, porque para mim foi muito claro. Eu comecei a meditar, eu fui profundo no processo, e veio, eu falo que a cabeça ela grita. Ela fica te jogando um monte de motivos para você não fazer. É interessantíssimo ver o movimento das pessoas quando tem essas objeções de não... Eu não tenho tempo. Gente, não tem esse negócio de não ter tempo. Eu também não tenho tempo, eu tenho 24 horas. Eu escolho todos os dias da minha vida meditar. Eu podia estar fazendo outra coisa. Você está escolhendo estudar 10 horas por dia. Então, assim, a gente tem as mesmas 24 horas para fazer o que a gente está escolhendo fazer. Se eu estou ficando 50 minutos jogando, se eu estou ficando 4 horas olhando e-mail, rede social e mais na circunstância do que usando para vivenciar o que é importante na minha vida, e eu estou falando de gestão de tempo, né? É outra história. Então, assim, a proposta é, se eu quero de verdade ser agente da minha vida e autorresponsável, eu preciso tirar esse tempo para mim. É fácil? Não, não é fácil, porque a gente não é treinado para isso. A gente é treinado com para estar no pilotão automático. Só que, assim, existe um movimento para isso, e a pandemia, eu falo assim, galera, se não for na pandemia, quando que vai ser? Vocês estão em casa, está todo mundo em casa, tem gente que foi demitido. Se você não começar a meditar agora, se você não começar a cuidar do seu corpo agora, a ir para uma alimentação mais bacana. Eu vi que você começou a fazer exercício físico, né? Porque cada um enfrenta as suas dificuldades. Então, falando desse processo, o tempo, ele é igual para todo mundo. É a gente que vai escolher o que é prioridade para a gente e o que não é prioridade. E se a gente está sempre se postergando, a gente precisa realmente começar a questionar. E aí, por que, fazendo um link, só para fechar minha linha de raciocínio aqui, o que aconteceu? A cabeça me dava 1000 motivos para eu não ir. Nossa, mas você foi convidada para ir para o Hospital da França, você tem que ir lá, você tem que fazer o seu... Não, você vai largar o seu trabalho. E a cabeça falando. E o coração, assim, eu sentava para meditar, era um bem-estar físico, era uma certeza tão grande e uma alegria. Era uma alegria. Tinha medo? Galera, tem medo. A gente tem medo porque a gente está enfrentando um novo. É óbvio que tem medo. Eu fui para um lugar desconhecido. Imagina, eu fui para um centro de meditação onde não tinha celular, onde não tinha computador, onde não tinha chocolate, onde não tinha café, a gente só ia olhando para dentro. Todas as distrações externas eram eliminadas, a gente tinha que fazer um mergulho interno. Mas assim, o meu coração... Tem um post no Instagram que eu achei muito bonito, foi umas fotos que eu fiz de um fotógrafo maravilhoso, que é o Fábio, Yoga versus Caos. Então ele escolhe... na verdade, a gente que escolhe, eu escolhi alguns pontos turísticos aqui em Belo Horizonte, muito urbano, para fazer as fotos, para mostrar que é sim possível encontrar paz no meio do caos. Então tem uma foto que eu estou, inclusive, de cabeça para baixo, que é aquela posição invertida, e eu falo, o que acontece quando a gente fica de cabeça para baixo? O coração, ele fica acima do cabeção. Que legal. Verdade, você vira tudo, né? Então a gente escolhe o coração. Claro que, né, gente, não sendo irresponsável,
Eu não estou falando que a gente não precisa planejar, que não tem um raciocínio, não é isso. Mas existe um chamado, e a gente sabe quando os ciclos da nossa vida eles encerram, e o coração já está pedindo um novo ciclo. E agora é muito bonito, porque o ciclo ele não está encerrando para um ser humano só. Não é a fase ou o momento de um, mas é o momento da humanidade. Então a gente está sendo todo mundo convidado a cooperar, a participar junto, a criar algo novo, diferente. Tá um monte de gente com friozinho na barriga porque é novo, sai demais da zona do conforto. A menina da transformação tira gigantesco da zona do conforto. Mas eu acho que o pedido aí, o momento. Então, tudo que você falou de desafio, que é ir para o online, que é começar a aparecer, porque, tipo assim, aqui é um cartão de visita. Se eu não aparecer, se eu não falar o conteúdo, se eu não falar o que eu acredito, como que é a minha vida, e dos desafios da humanidade. Por exemplo, quando iniciou a quarentena, eu tive uma dificuldade enorme de estabelecer minha rotina. Eu perdi completamente horário. Os horários, eles foram assim, tanto que eu fiz uma semana de live só de rotina, planejamento, como voltar. Agora, depois que passou, que também é muito humano, a gente tem um período de adaptação. Aí, o que eu fiz? Não estava conseguindo fazer disciplinada em casa, sozinha. Chamei um professor de yoga, falei, eu vou fazer yoga online, porque sozinho eu não estou dando conta. Então, eu vou contar com isso. Está sendo linda as aulas. Eu estou fazendo aula online, aí guiando o grupo é maravilhoso, porque aí eu estou com eles, eu preciso ser exemplo, então eu medito, depois eu faço yoga, agora minha rotina está linda de novo. E é muito diferente, por quê? Porque o grau de energia nosso muda. Aí, e um hábito, ele vai levando ao outro, então a gente fica com mais energia, com mais ânimo, com mais presença, é uma coisa que vai levando a outra, assim. E agora, esses desafios, eu acho que todos, né, passaram. Alguns já respondem mais rápido, outros não. Para mim, ficar em casa é muito tranquilo. Eu até adoro ficar em casa, sozinha, por causa do processo. Hoje eu já meditei 2 horas, só para você ter uma ideia, assim. O grupo me estimula. Um valor muito importante para mim é a liberdade. E, então, está sendo muito legal esse momento, porque a flexibilidade que eu tenho dos horários de trabalho. Não é? Então, antes eu queria ter essa liberdade, mas as coisas não me favoreciam tanto quanto esse momento. Então, realmente, agora está sendo muito legal, porque assim, são 2 coisas que eu gosto muito no trabalho, a flexibilidade de horário e a liberdade para atuar. Então, né, o primeiro, assim, que nós somos governadores da própria história. Nós devemos comandar a nossa agenda dentro daquilo que é importante para nós, não é? O trabalho, mas também nós temos as questões, né? Temos as famílias, o nosso sistema de todas as pessoas que estão conosco. Então, temos uma série de coisas importantes. E aí, dentro dessas coisas importantes, nós comandarmos o nosso tempo, como você falou muito bem. O tempo é abundante, o tempo existe todo. O que nós decidimos fazer com esse tempo, aí é o que cada um faz com aquilo, né? E eu quero dizer para você... Guimarães, que disciplina e liberdade. Eu no início, estava com um horário totalmente fora da disciplina, eu aproveitava, eu faço o que eu quiser, a hora que eu quiser. Só que aí a gente vai ficando preguiçoso. E é interessante, porque aí o corpo físico não estando forte, e firme, saudável, aí vem aquela moleza, aquela preguiça, aí a mente fica preguiçosa, aí a gente confunde, às vezes, a liberdade com a autossabotagem. Então, eu percebi claramente, assim, um salto de como foi colocar uma rotina mais amorosa comigo, mais flexível, mas retornar à rotina para poder ter esse tempo, essa liberdade de escolha. Eu falo assim, dos grandes aprendizados com o Reinaldo Domingos, da educação financeira, foi exatamente isso. A educação financeira levando a liberdade de escolha. Eu percebi
que era eu quem usava o dinheiro ou a minha energia para fazer, para produzir o que eu quisesse, o que eu tivesse escolhendo. Se eu estou escolhendo consciente ou inconsciente, é outra história. Se eu estou seguindo moda, se eu estou fazendo porque é do inconsciente coletivo, é outra história. E a meditação e todo esse processo de autoconhecimento, ele ajuda a gente a libertar e a gente começar a escolher e canalizar a nossa energia, porque de verdade importa pra gente. E aí eu acho que é super bonito, porque a gente é muito diferente. E a gente tem estilo de vida diferente, forma de viver diferente, não tem certo ou errado. E às vezes tem fase da nossa vida que a gente está super empreendedor, quer conquistar. Tem fase que a gente já está mais tranquilo. Então, depende muito do ciclo de vida que a gente está. Agora, existe esse chamado desse momento que é para rever os nossos hábitos de consumo, rever as nossas relações, primeiro com a gente mesmo, depois com o outro. E o que eu queria colocar aqui muito claro é a importância desse todo que você está trazendo para a gente. Não é uma coisa só. Eu não vou ter energia para meditar se eu sentar e comer uma feijoada, eu vou dormir. Então, assim, existe um equilíbrio que a gente deve buscar, e isso é muito individual. Só que a gente, no coletivo e no grupo, a gente vai vendo os espelhos. Eu também faço isso. Ele está fazendo isso. Será que isso é legal para mim? Eu acho muito interessante esse trabalho que você está conduzindo em grupo. Eu estou tendo uma experiência incrível. Estou adorando fazer as vivências, os desafios, justamente para ver como que a gente se transforma nesse processo e vai sendo amoroso com a gente. É uma fase, passou. Foi uma dica que todo mundo me deu. Naila, não está dando certo, seu corpo vai acostumar. Faz um dia, está fazendo menos tempo, mas não deixa de fazer, vai lá e faz. E aí foi muito legal. Ei, Kleber, beleza? Boa. Então, Naila, algo que você falou aí que me tocou foi a questão do amor por si, né? Compreender aquilo que te faz bem também, porque há uma tendência, porque há tanta informação externa, e algumas pessoas se levam assim, como se o importante, o bonito a se fazer, seja o que o outro está dizendo. Não, o bonito a se fazer é aquilo que faz sentido para você, não é? É aquilo que, como se diz, no coração tocou, aquilo fez sentido para você, aquilo vai ter sucesso. Se não fizer sentido, não vai ter. Como nós tivemos aí as nossas próprias experiências, né? Como nós começamos a mudar certos hábitos em função desse novo momento. Então, a mudança é necessária. Se eu ficar contrário, batendo com essa mudança, isso vai gerar um desgaste de energia muito grande, desnecessário, e que só vai gerar o quê? É a mesma coisa que você ficar batendo a cabeça numa parede. Não vai resultar ficar reclamando. Então, é olhar para o que tem de positivo, porque tem muita coisa positiva. Caramba, o mundo está mudando, as coisas estão mudando, e é uma maravilha. Realmente é. Ô, Naila, tem gente falando que está entrando no Insta, mas não está vendo o vídeo. Como? Acho que está aparecendo lá ao vivo, né? Claro. Tá ao vivo. Todo mundo que está entrando aí está ao vivo. Então, tá ao vivo. Olha aí. O Júnior também, chegando aí. A Samara está no desafio, ela acabou de entrar. Olha só, o que eu quero dizer com isso, então, é que a gente vai ter processo, ele está sempre acontecendo, a gente não tem certeza nenhuma de onde vai levar. Do mesmo jeito que existe o lado positivo, de um monte de coisa acontecendo, é fato, a gente está perdendo muita gente da área da medicina. Muita gente está indo embora. Existe sim um chamado para esse momento, eu acredito, na nossa vida até mais espiritual, por isso que a gente está voltando para o ser, para a nossa essência, para viver a vida e valorizar esse momento presente. Isso é muito importante. E o que eu quero falar para você, gente, é que a gente treina isso. Do mesmo jeito que a gente foi treinado exatamente a não controlar, né, a não governar os nossos pensamentos, foi condicionado a uma forma de viver mais negativa, a gente
pode treinar tudo na nossa vida. E essa questão, por exemplo, da atenção plena, ela é um treinamento. E aí, o que eu falo? Não dá para começar, você começou a fazer exercício físico, recomeçou. Se você começar numa maratona, provavelmente você vai ter um problema, uma lesão, seu corpo vai te dar um sinal, você vai ter um infarto, alguma coisa. Porque dá para a gente começar num nível avançado. No nível hard, exato. A gente vai passo a passo. E às vezes, dependendo do que acontece na nossa vida, às vezes a gente lesou, o corpo precisa ficar um pouquinho mais quieto. Então, cada um tem um ritmo. Eu estou falando isso porque eu mesma, que como facilitadora de meditação, contei no início da quarentena como estava difícil para mim. Às vezes tinha dia que minha cabeça, assim, acionando medo, acionando um monte de preocupação, de ansiedade. Eu falei, meu Deus, eu aqui na quarentena, facilitadora de meditação, passando por isso. Mas é legal a gente ver que a gente é humano e que a gente persiste. Que às vezes a gente cai, mas a gente levanta. No grupo e no todo, consegue fazer isso mais vezes. E eu acho que essa lei da abundância, você trabalhou essa ferramenta hoje, que é essa troca. É a gente perceber, tipo assim, gente, eles não estão ali para falar que o nível é esse, tem alguém. Não, a gente está igual, de mãos dadas, a gente está se apoiando nas diversidades, se apoiando. Então, eu não vejo uma forma de fazer isso se não for, nesse momento, com muita solidariedade, a gente resgatando o nosso altruísmo, a generosidade do ser humano, a nossa capacidade de amar, e é isso mesmo, em primeiro lugar, a gente. Porque se eu não tenho as minhas necessidades satisfeitas, como que eu vou poder ajudar o outro? Fica muito difícil. Não é no sentido egoísta, é muito pelo contrário. Quanto mais eu me cuido e me fortaleço, mais energia eu posso doar, né, trocar. Então, para mim, foi muito desafio e está sendo muito interessante essa conversa com você para ver tudo que a gente já superou. Tudo que a gente já superou, dificuldade para estudar, dificuldade de trabalhar em casa, dificuldade de fazer exercício, de ficar mais isolado das pessoas e criar algo novo. Então, olha que tanto de positivo. E eu acredito que todo mundo que está assistindo a gente, faz aí, pessoal, em casa, cada um essa reflexão. Como que vocês estão de 100 dias atrás? Né? Muita gente deve ter mudado, e eu acredito mudado sim, para novas formas diferentes que estão sim sendo positivas. Eu acho que a gente pode olhar o copo meio cheio, sim, porque às vezes o que a gente precisa é abandonar o antigo, é uma quebra de paradigma total mesmo, né? Você quer completar, Guimarães, como que está sendo assim para você? Se tem mais algum outro desafio que você quer colocar? Olha, o que eu poderia dizer, Naila, vamos dizer assim, finalizar, resumindo essa questão do que nós falamos, né? De como posso superar os desafios nesse atual momento. Se tem alguém que ainda está sentindo dificuldade em relação a isso, o primeiro fato é aceitar, é compreender o que está acontecendo. Aceitar. A única forma de se transformar, de transformar alguma coisa, é a aceitação. Me veio aqui a questão, por exemplo, de inventários. Como advogado, né? Alguma vez na vida, algumas vezes eu via assim, os inventários familiares. O pessoal fica ali brigando, leva anos. Chega um momento que aquilo precisa ser dissolvido. Se ele tivesse aceitado lá nos primeiros dias, já teria usufruído daquilo, dos bens que tinham sido deixados. Que paralelo que eu quero traçar com isso? Que quanta coisa boa Deus está nos brindando nesse momento. De que o universo está trazendo um monte de coisa boa. Só que só quem se conectar, só quem se permitir, é que vai poder acolher isso. Então, o primeiro passo é a aceitação.
E aí, na sequência, é a permissão. Você se permitir, você escolher realmente construir algo através disso. É como você disse, o que eu vou querer para mim? O que faz sentido para mim? O que a minha agenda hoje está trazendo de coisas boas para mim? Mas é para mim em relação aos talentos que eu tenho, aos dons que recebi, tudo aquilo de bom que eu tenho para compartilhar. Porque esse é um momento de aproximar, de fazer bem ao próximo. Esse é o momento de acolher as pessoas, de abraçar no sentido de amor. Se nós não podemos abraçar fisicamente tanto, nós podemos abraçar com o coração, emanar boas energias, meditar para fazer o bem a si mesmo e às outras pessoas, né? Porque meditar é uma tremenda de uma oração poderosa para si mesmo e para as outras pessoas, especialmente que estão à nossa volta. Então, essa permissão que é dado a mim a viver o processo é o ponto de transformação. E aí, Guimarães, Naila, eu aceitei, eu me permiti, e agora o que eu faço? Agora vamos para frente, que é a ação. É tomar atitude. É realmente você entrar em ação. Como no teu grupo, 21 dias de transformação. Vamos lá. Tá naquele horário ainda, Naila, das 5h15? Ou 5h55? Como é que era o horário? Como é que está sendo? 5h55. 5h55. Olha só, Naila, para compartilhar, outra mudança de hábito minha. Eu acordo às 4h55. Eu tenho uma mentoria até às 6 e depois vou para o exercício físico. É isso, é fantástico. Outra mudança, né? Muito, você está de parabéns, porque não tem como. Essa pergunta que você falou foi a que eu fiz no início da quarentena. Eu falei assim, eu tenho duas opções, ou eu vou ficar aqui surtada em casa, ou eu vou fazer alguma coisa que faça sentido para mim. E me veio essa pergunta, que o coach tem muita questão da pergunta, como eu posso ajudar? E aí foi fácil fazer a live, porque eu também nunca tinha feito uma live, todo mundo tem a primeira live. Verdade. Né? Assim, como eu posso ajudar? E aí veio a questão da live, de começar a compartilhar conhecimento, e aí o desafio que eu fazia pago, eu fiz gratuito. O movimento Fique em Casa e Medite. Eu falei, qual ato que eu posso fazer de generosidade que vai ajudar as pessoas? E faz sentido. Agora, eu não vou ser hipócrita de chegar para as pessoas e falar assim, olha, em 21 dias, você vai transformar a sua vida se você parar. Lógico que não, galera. Você toma banho sábado e fica limpinho até o outro sábado? Lógico que não. Então, a mente é a mesma coisa. A gente tem que limpar todo dia. E em grupo a gente faz isso. Se você tiver um corpo fraco, ou um corpo muito pesado, você vai adoecer. E aí, que energia que você vai ter para sentar para fazer alguma coisa extra, né? Então, assim, por isso que é um processo. Eu falo que a transformação dos 4 elementos que trabalha cada uma das instâncias tem ações muito simples, mas que exige sair da zona de conforto. E é isso que você falou. Uma boa escolha vai engatilhando as outras boas escolhas em relação a gente. E não precisa ser muito, é uma escolha. É incrível, assim, é uma microação que vai levando a esse macro, né, que eu sinto muito assim. Então, você falou de aceitação, não é uma coisa fácil, mas quando a gente aceita, tudo muda, tudo se transforma. A permissão e o mais importante, porque tem gente que fica só fazendo técnica, né? Visualizando. E aí tem aquele insight, vai lá e faz aquilo. Ou então gente que às vezes eu convidei para fazer lá, não vou fazer não, não sei o que e tal, tem medo. E aí tem aquele chamado para sair da zona de conforto e fala não, né? E aí, quantas vezes a gente faz isso com a gente mesmo, que são os nossos próprios sabotadores. Então, é extremamente importante. E eu acho que mais ainda é ser amoroso com a gente no processo. Ou seja, se um dia você não conseguir, com quem que você tem que ser generoso? Com você.
Porque se fosse seu filho, se é sua mãe, você vai falar, ah, mãe, um dia não tem problema. Mas com a gente costuma ser duro. Então, eu estou aprendendo muito essa flexibilidade mais amorosa comigo. Que aí sai da rigidez, dessa necessidade de controle. Porque a verdade é que se a gente for falar de futuro aqui, é só confabulação, porque a gente não tem certeza de nada. Sim. Né? Então, é viver esse momento presente. Você está de parabéns com a atitude que você tomou. Eu estou muito feliz assim, do salto que você deu de aceitar o online, de ter criado o grupo, de estar fazendo coach online. Então, tá de parabéns. Tem uma pessoa que Carla, esse momento nos colocou à prova de nossas vocações de generosidade, doação e se reinventar. E eu acho que a forma de trabalhar vai ser muito assim, de doação, de parceria, de entrega mesmo. E vai ser sempre a gente doando, eu acho que mais. Eu tenho essa sensação de que a gente sempre doando mais, mas de um lugar que não falta, porque é generoso, porque é gostoso, né? Uhum. Ó, posso te contar? A gente tá acabando já. Então, passa muito rápido. Passa muito rápido. Entra em estado de flow, né? E conecta aqui, e super gostoso. Mas e eu quero, como se diz, trazer à tona aqui, junto com as suas palavras, que entrar em ação nem sempre é algo fácil, porém é altamente prazeroso. E aí, como você disse, faça aquilo que te dá prazer, que te dá sensação no coração. Faça aquilo que tenha conexão com o seu coração, não é? Fala assim, ó, por que eu quero usar esse momento a meu favor? O que esse momento pode me trazer de benefício? Vamos lá, como eu posso entrar em ação agora? Então, isso vai ser, assim, muito, muito valioso para a vida. E quero te agradecer porque você me ajudou. Eu me recordo no aniversário seu, acho que de 35, não, 40, né? 40. Eu fiz de... Eu estava indo para o seu aniversário e falei assim, Naila, eu não tenho ideia do que levar de presente. E você disse assim, ouça seu coração. E o meu coração estava dizendo para um livro que eu gosto muito, que é O Poder do Agora. Eu tenho ele no aeroporto, fui lá e comprei. E você vê, fez todo sentido na sua vida. Eu contei algumas coisas do livro no dia lá e você falou, nossa, vai ser. E eu fiquei super feliz esses dias, você na live aí mostrando. Falou assim, ó, olha aqui, esse livro muito importante e tal. E eu brinco porque eu falo que é o livro que conexão, né? Eu não empresto, eu não sou generosa. Se alguém me pedir, eu falo assim, esse eu não empresto, eu te invito a comprar. É ótimo para você ter na sua cabeceira, porque eu já li umas 6 vezes esse livro, e cada vez que eu tenho uma percepção diferente, se não for fora os textos que eu pego para me inspirar nos cursos, na live. Eu estou querendo fazer várias lives falando dele. É muito legal. Super gratidão por esse presente. Aqui, ó, a pessoa que participou aqui com a gente... Vale, ó, coração, né? Coração. Seguiu o coração. Ó, a Carla, como que ela faz para entrar em contato com você? Carla Nutri, para mandar uma mensagem para @rodilei.guimarães, como que é o seu Instagram? Isso. Não, Carla é minha amiga aqui da região. Ela estiver interessada, nossa, vai ser o maior prazer. Então, conta ela, porque colaborar. Foi mais participativa aí com a gente. Opa, maravilha. Show de bola. Beleza? Beleza, Naila. Ó. Tirar uma foto aqui, ó. Maravilha. Aham. Aí, tá mostrando. Depois eu compartilho com você, então. Então, pessoal, gratidão pela presença de cada um de vocês. Esse mês tem live toda segunda, toda quarta-feira. E gratidão pela sua presença, amigo. Tudo de bom. Tamo junto. Depois eu te mando o ring light para você comprar. Acabou o nosso tempo. Adeus. Maravilha.